Boa noite, irmãos. Saúdo a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Peço para que a igreja abra a palavra de Deus na primeira carta de Pedro. Faremos a leitura do 1 Pedro capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 21. 1 Pedro 1, do versículo 13 ao 21. Ouça com atenção aquilo que a palavra de Deus tem a nos dizer. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais vos legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, no qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Até aqui, a palavra de Deus, vamos orar mais uma vez. Te agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje, te agradecemos, ó Pai, pelo teu cuidado e pelas tuas misericórdias, ó Deus, derramadas sobre as nossas vidas. Ó Senhor, queremos te pedir para que o Senhor fale conosco nessa noite, que o Senhor abra os nossos olhos, ó Pai, para que possamos ver as maravilhas da tua lei, que o Senhor nos dê atenção, discernimento, Senhor, para entender aquilo que a tua palavra tem a nos dizer nessa noite. Também te peço, ó Deus, que me uses apenas como um instrumento da tua vontade e que tu fales ao teu povo, Senhor, nessa noite e apesar de mim. Sê conosco, ó Deus, fala conosco. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Irmãos, existe uma máxima no exército brasileiro, que é a seguinte: treinamento difícil, combate fácil. A lógica por trás disso é que todo recruta que entra no exército precisa passar por uma série de provas, por uma série de exames, precisa passar por treinamentos. E isso varia de exercícios físicos até momentos de instrução, aprender as músicas que são cantadas no exército, a rotina do exército, como cuidar bem do fardamento, até aqueles chamados de estágios de adaptação e operações. O nosso Brasil ele é muito grande, tem biomas diferentes. Então, sempre que um militar ele é deslocado de uma região para outra, ele precisa passar por esse estágio de adaptação e operação. Pode ser na selva, indo para o norte, pode ser na Caatinga, tem também do Pantanal. A ideia é que esses recrutas, esses soldados, eles precisam passar por um treinamento difícil para que quando o momento do combate de fato chegue, eles saibam o que lhes espera, sabem como reagir, estão muito bem treinados e preparados para enfrentar qualquer situação, independente da dificuldade dessa situação. É um preparo que os capacita para a vida militar e que os torna cada vez mais fortes. Irmãos, da mesma forma é com a vida cristã. Nós fomos eleitos, nós fomos salvos, nós fomos alvo da graça de Deus e, como consequência, ingressamos no exército de Cristo. Ele é o nosso general e nós, então, somos os soldados de Cristo e recebemos ordens, recebemos um treinamento. A nossa caminhada cristã é, de fato, boa parte passada por esse treinamento, onde passamos por momentos difíceis, passamos por tribulações, mas se estivermos bem treinados, se estivermos bem capacitados, o nosso treinamento cristão nos fortalece ao passarmos por essas dificuldades. E aqui nós estamos falando sobre santificação. Quanto mais conhecemos a nosso Deus, quanto mais nos relacionamos com Ele, quanto melhor for o nosso treinamento na fé, mais preparados nós estaremos para enfrentar as intempéries do mundo. Pedro, então, aqui, nesse momento da carta, é como se ele dirigisse aos crentes da Ásia Menor como uma espécie de sargento,
que está relembrando os soldados a respeito de ordens que eles já receberam. Pedro os estimula a lembrar do treinamento que eles já receberam, a permanecer firmes no combate. E essas, irmãos, são ordens que eram importantes para aqueles crentes e são fundamentais para a nossa fé ainda hoje. O apóstolo Pedro, ele escreveu a sua primeira carta para dar esperança, para consolar e para fortalecer os crentes que moravam na região da Ásia Menor. Esses crentes, eles eram os judeus e gentios, e alguns comentaristas explicam que eles provavelmente se converteram ali no período do Pentecostes, lá em Atos. O que é que acontece? Na região da Ásia Menor, havia o paganismo, havia a religião deles lá. Quando eles se dirigem a Jerusalém, quando o Pentecostes acontece, a religião deles muda. Eles conheceram o cristianismo, eles saíram de sua terra judeus, voltaram cristãos. Eles saíram gentios, voltaram cristãos. Então, agora em suas terras, eles vão encontrar todo tipo de dificuldade. Vão voltar para maridos e esposas descrentes, vão voltar para chefes pagãos, vão voltar para toda a vida rodeada por aquilo que não pertence a Cristo. E eles então vão ser chamados a se lembrar desse treinamento que eles receberam, dessa nova fé que fazia parte agora deles. Então, voltando para suas terras, depois da sua conversão, eles estavam passando por perseguições por conta de Cristo. É aí que Pedro então entra e escreve essa carta, exortando esses crentes, mostrando que eles são peregrinos, que eles são forasteiros e que, portanto, eles deveriam viver como testemunhas de Cristo, apesar das dificuldades. Pedro começa a sua carta de forma muito trinitária, lá nos versículos 1 e 2. Ele fala da ação de toda a Trindade na obra de salvação, e ali, a partir do versículo 3, ele passa a falar dessa realidade de provas, dessa necessidade de salvação que os profetas já anunciavam a vinda do Messias, que o Messias que era anunciado agora estava neles, e a partir do versículo 13, ele conecta essa ideia e passa a tratar de forma prática. Por que isso é importante para a vida desses crentes? É diante dessas informações, irmãos, que o tema daquilo que nós vamos meditar nessa noite é o chamado à santidade cristã. O chamado à santidade cristã. E aqui nós temos que responder então a seguinte pergunta: por que é que nós devemos ser santos? É isso que Pedro quer explicar. Por que é que nós devemos ser santos? A resposta de Pedro ela pode ser dividida em duas partes. A primeira delas se encontra do versículo 13 e vai até o versículo 16. E o primeiro motivo pelo qual nós devemos ser santos é porque se trata de uma ordem divina. Por que nós devemos ser santos? Porque é uma ordem divina. Então, lá no versículo 13, Pedro já vem falando a respeito de salvação e agora ele fala das implicações dessa salvação. Por isso que o versículo 13 vai começar com por isso. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, pelos motivos já escritos acima, pela obra de salvação anunciada desde o Antigo Testamento, pela obra trinitária de Deus em salvar, eleger e capacitar a todo crente, por causa da salvação e tudo que ela envolve, cinjam o entendimento de vocês, preparem o entendimento. Essa ideia que Pedro coloca, preparando o seu entendimento, quando a gente olha para Almeida Revista Atualizada, ele vai usar esse termo cingir o entendimento. E essa é uma linguagem do Novo Testamento, onde, obviamente, não havia essas calças que nós usamos hoje e tal. Então, os trabalhadores, eles, na hora de botar a mão na massa, precisavam pegar as laterais das vestes, amarrar na cintura, para que as pernas ficassem mais soltas. Essa é a ideia de cingir os lombos. Pedro, então, pega essa imagem do mundo que eles faziam parte, e agora ele está dizendo, olha, vocês não precisam preparar os lombos, vocês precisam preparar o entendimento de vocês. Cingir o lombo é se preparar para o trabalho, cingir o entendimento é se preparar para a realidade em que eles estavam inseridos. É preparar a mente, é ter uma mente desimpedida, é livrar a mente daquilo que nos impede de compreender as coisas de Deus, como, por exemplo, impureza, inveja, distrações, procrastinação. O que Pedro está dizendo é, vejam, lembrem da situação em que vocês estão, lembrem das dificuldades que vocês estão passando
estejam com a mente de vocês sempre preparada. É isso que Pedro quer mostrar para ele. E a partir disso, ele vai fazer recomendações e dar ordens. Ele ainda vai aliar essa ideia de um preparo mental, dizendo: sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida. A ideia de ser sóbrio, irmãos, carrega a ideia de estar no controle. Afinal de contas, a embriaguez é a perda desse controle que nós temos. Então, ser sóbrio implica em estar no controle, de não agir de forma irracional, é ter clareza de mente, fazer bons julgamentos. Quando nós agimos dessa forma, com prudência, com entendimento preparado, de forma sóbria, a consequência disso, quando olhamos para a nossa realidade, para o mundo caído, para as nossas relações, para o trabalho em que nós estamos, tendo a mente preparada, sendo sóbrios, o que é que nós devemos fazer então? Esperar completamente na graça da revelação de Cristo. Ou seja, tenha sempre em mente que o Senhor Jesus está voltando e espere pacientemente, de forma sóbria, o momento da sua revelação. É assim que nós vivemos. Essa é a dinâmica da caminhada cristã. A nossa fé, ela é uma certeza que o nosso Deus cumpre as suas palavras. Se ele cumpriu aquilo que ele disse que faria no passado, ele então cumprirá aquilo que ele disse no futuro, ou seja, ele voltará. É isso que Pedro está querendo mostrar. Prepare a mente de vocês, não deixem que o mundo os seduza, não esqueçam de quem vocês são, daquilo que vocês fazem parte. Cinjam o entendimento, sejam sóbrios, não sejam enganados e esperem a revelação da graça de Cristo. Pedro fala essas coisas, irmãos, porque ele sabe que muitas vezes a tribulação, muitas vezes as dificuldades da vida, elas podem enfraquecer a nossa esperança, elas podem enfraquecer a nossa fé. Lembremos, irmãos, que aqui são crentes que estão sendo perseguidos. Imagina a situação de uma mulher judia que se converteu lá no Pentecostes, volta para casa e agora no mundo greco-romano ela tem que lidar com um marido que é descrente, onde naquela época a mulher não tinha nem voz, nem vez, e era completamente dominada pelas relações em casa. É muito desesperador. Poxa, eu creio no Senhor Jesus, mas eu estou aqui nesse mundo difícil. É muito mais fácil ceder, é muito mais fácil se conformar para essa realidade do mundo. Imagina então escravos que se converteram e agora tem que voltar para a realidade de lidar com patrões que são corruptos, agressivos, brabos, que agridem os trabalhadores. É muito mais fácil você querer se conformar, é muito mais fácil você querer dar o seu jeitinho e se esquecer de Cristo, que parece com a realidade tão distante. E aí Pedro então escreve: não esqueçam quem vocês são, encham o entendimento de vocês da palavra, sejam sóbrios, esperem, Jesus Cristo está voltando. É assim que Pedro consola o coração desses crentes que estão sofrendo. E a pergunta aqui, irmãos, é como é que nós encaramos as nossas tribulações? Será que a gente age como Pedro está dizendo, cingindo o nosso entendimento, agindo de forma sóbria? Ou será que olhamos para a situação do mundo e já nos desesperamos? Como é que está o nosso coração? A resposta que Pedro dá é aquela que nós já temos meditado aqui. Lembre-se a quem você pertence, lembre-se de quem você pertence, prepare a sua mente, espere com esperança a volta de Cristo, espere com certeza que Cristo voltará. E lá no versículo 14, Pedro ele avança com seu argumento. Os crentes eles devem proceder assim porque são filhos da obediência. O versículo 14 vai nos dizer: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pedro ele vai mostrar a transformação que aconteceu no coração e na vida desses crentes. Eles eram dominados por suas paixões, eram ignorantes quanto às coisas de Deus e da salvação, mas agora são filhos obedientes. Na Bíblia, irmãos, sempre que esse termo ignorância, que é utilizado aqui, com essa dominado por paixões, ignorâncias, ele está sempre associado a uma ideia de uma dureza de coração e cegueira espiritual. Paulo escreve algo muito semelhante lá em Efésios 4,18, quando ele vai dizer: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do coração.
quando vivíamos na nossa ignorância, ou seja, sem Cristo, estávamos alheios às coisas de Deus. Éramos dominados, então, irmãos, pelos nossos desejos, tanto eles quanto nós. O que Pedro está falando é que esses desejos são desejos pecaminosos, paixões, concupiscência dos olhos, da carne. Porém, nós conhecemos a verdade e a verdade nos libertou. Vejam a diferença do que ele está querendo mostrar. Como filhos obedientes, se fomos salvos por essa verdade, não devemos viver conforme as paixões que nos dominavam e quando nós vivíamos de forma ignorante. Não conhecíamos a verdade, conhecemos a verdade e a verdade nos libertou. Por isso, agora podemos obedecer a Deus. É por isso que Pedro então vai fazer essa advertência. Não se amoldem, não voltem à velha conduta, não deem brecha para o pecado. Irmãos, nós somos marcados pelo pecado e devemos cuidar muito bem daquilo que acaba entrando em nossos corações. Especialmente em tempos difíceis, pode ser muito tentador dar ouvido àquilo que não condiz com a palavra de Deus, como também pode ser muito tentador voltar a velhos hábitos. A situação está difícil em casa, corra para o álcool. A situação está apertada no trabalho, se envolva num caso. Traia sua esposa. Apertou, é fácil voltar para velhos hábitos. E aí a exortação de Pedro: não se amoldem, lembrem a quem vocês servem. Há um teólogo puritano chamado John Owen, e ele escreve um livretinho fantástico, só sobre tentação. Ele levanta a seguinte pergunta nesse livro: resistir à tentação é um trabalho do coração. E quando a tentação vier como uma inundação, poderá o coração podre, insignificante e perverso dos homens resisti-la? Vejam a imagem. Corações completamente sem estrutura nenhuma, insignificantes, perversos e podres. Quando a tentação vier como uma enxurrada, como um avalanche, que coração vai poder resistir a isso em tempos tão difíceis? O caminho para resistirmos isso que o John Owen fala é o que Pedro está mostrando aqui. É o Senhor Jesus Cristo, é cingindo o entendimento, é sendo sóbrio. Entra aí então o contraste de Pedro. Obedeçam a Deus. Obediência, irmãos, é evidência de fé. Nesse sentido, a obediência dos filhos de Deus precisa se tornar algo mais natural. Óbvio, correções e disciplinas são necessárias, mas à medida em que esses filhos vão crescendo, à medida em que nós crescemos na nossa fé, a obediência deve se tornar algo mais natural. Porque, irmãos, obediência e santidade são os dois lados da mesma moeda chamada vida cristã. Nós precisamos dessas duas coisas. Não podemos ser santos se não obedecemos a Deus. E se obedecemos a Deus, a consequência natural é uma vida de santidade. Essa questão da obediência é tão fundamental, ela é tão importante, que Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 e 2, ele começa a listar, ele começa a dar advertências ali a Timóteo, com quem se relacionar, cuidados que ele deveria ter, e ele vai dizer o seguinte, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 e 2, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. E essa lista segue até o versículo 4. Desobediência é marca do paganismo, é marca daqueles que não conhecem a Deus. Então, se somos filhos, tratemos Deus como Pai, que o obedeçamos. E aí, lá nos versículos 15 e 16, Pedro mostra como é que nós deveríamos viver, já que somos filhos de Deus e peregrinos aqui na terra. E a resposta dele é muito simples: em santidade. O versículo 15 vai nos dizer o seguinte: pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Pedro nos mostra que a base para que nós sejamos santos é o próprio Deus. É a Deus que nós devemos nos amoldar, não ao mundo, não às nossas paixões. Pedro está destacando, irmãos, que foi o próprio Deus que nos chamou para sermos santos.
Pegaram esse detalhe? Lá no versículo 15, ele vai nos dizer, pelo contrário, assim como é santo aquele que vos chamou. A salvação, ela pertence a Deus do começo ao fim. É Ele que nos chama da nossa ignorância para uma vida de obediência. Ele que nos chama de uma vida de desobediência para uma vida de santidade. É a ação do próprio Deus. Então, irmãos, ser santo, ser puro, ser sem pecado, não contaminado, só é possível por meio do nosso Deus, que é a nossa base. A santidade de Deus é um dos atributos do Senhor. E um comentarista ele vai dizer que a santidade é como se fosse a coroa dos demais atributos, porque o amor de Deus é santo, a ira de Deus é santa, a justiça de Deus é santa. É uma espécie de atributo que coroa os demais atributos. Tá? Então, ser santo é ser puro, é ser sem pecado, é não ser contaminado. Pedro está ensinando, irmãos, que a nossa santidade não vem de nós mesmos. Ela é derivada do próprio Deus, porque Deus é o padrão de santidade. E aqui precisamos nos lembrar, fomos criados conforme a imagem e semelhança do nosso Deus. E santidade foi um dos atributos que nos foi concedido, que nos foi comunicado. Porém, com a queda, a nossa relação com Deus ela foi rompida. E não mais somos santos. Daí ele dizer, vivíamos na ignorância, marcados pelos desejos. Perdemos a nossa santidade com o Senhor. Uma vez que fomos alvo da graça de Deus por meio da regeneração, podemos voltar a ser santos novamente por meio de Cristo. Essa é a beleza do Evangelho. O Senhor nos restaura, Ele nos chama. Então, ser santos, irmãos, é estar em aliança com o próprio Deus. A nossa santidade, ela é derivada do nosso relacionamento com Deus. Não tem como ser santo sem ter um relacionamento pessoal com Deus. E esse é um chamado para todos os crentes. O que Pedro afirma é, se tornem aquilo que agrada a Deus. Trata-se de um esforço consciente de mortificar as paixões terrenas, de abandonar o pecado, como Paulo vai dizer em Colossenses, buscai e pensai nas coisas do alto, revesti-vos do novo homem, despojai-vos do velho homem. É esse mesmo raciocínio, essa vida de santificação. E no versículo 16, irmãos, para reforçar o argumento, Pedro traz para a discussão a maior autoridade possível, as Escrituras. É como se aqui, sei lá, como se Pedro estivesse conversando com os seus leitores e, Pedro, esse argumento aqui ele não convence. Isso aqui, não, dá para a gente pensar por outro lado. Pedro diz, tá bom, eu vou dar o checkmate agora. É algo que simplesmente não tem como discutir se você é cristão. Pedro está colocando na mesa a palavra de Deus. Esse é o peso que Pedro dá para a Bíblia. É a autoridade mais alta. Ele aponta aqui para a suficiência das Escrituras. Ele está fazendo uma citação direta de Levítico 11, versículos 44 e 45, que vai nos dizer assim, eu sou o Senhor, vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Pedro não tira essa expressão da cabeça dele. Ele usa a base da Bíblia, o próprio Pentateuco, para estabelecer o princípio que ele quer aplicar agora na vida dos crentes. Bíblia se explica com Bíblia, textos mais obscuros se explicam com textos mais claros. É o que Pedro está fazendo aqui. Ele puxa isso lá de Levítico, voltado para a santidade, para a classe sacerdotal, e aplica isso agora na vida de crente. Todo o livro de Levítico, irmãos, a santidade de Deus ela é destacada. A santidade de Deus é a razão fundamental para que o seu povo também seja santo. O que percebemos aqui é que se trata de uma ordem divina para sermos santos, já que somos filhos de Deus. Queridos, os crentes a quem Pedro escreveu, eles deveriam ter isso muito claro na mente deles, que eles eram peregrinos, que eles eram forasteiros, que mesmo em meio ao sofrimento, Deus os havia chamado para serem santos de maneira especial. Portanto, eles deveriam obedecer a Deus
e ser santos. Mas quando nós entendemos todas essas coisas, a pergunta que nós precisamos fazer é: ok, Lucas, mas e nós? O que é que isso tem a ver conosco aqui hoje? Será que nós temos essa mesma percepção? Que nós somos santos porque o nosso Deus é santo? Será que entendemos, irmãos, que precisamos ser santos, independente da situação que o Senhor Deus tiver nos colocado? Seja uma situação de fartura, seja uma situação de adversidade. Será que achamos que a nossa santidade é fruto das nossas boas obras? Porque somos pessoas éticas e pessoas morais, nos consideramos melhores do que os outros e isso nos torna santos? Ou será que entendemos que a nossa santidade é derivada do próprio Deus, que é por meio de Jesus Cristo que então nós podemos ser conforme Ele é, ser santos e separados com um propósito? Santidade, irmãos, não é só ter boa ética, não é só cumprir leis, mas a santidade reflete a quem nós adoramos. O grande desafio da santidade é que isso precisa se desenvolver em todas as áreas das nossas vidas. Geralmente pensamos em santidade apenas como sendo o oposto daquilo que é imoralidade sexual. Mas vejam que Pedro não menciona esse assunto em nenhum momento. Ele está dizendo, olha, sejam santos no trabalho, em casa, nos relacionamentos, caminhando pela rua. Ele não menciona relações íntimas em momento nenhum. Santidade começa de uma vida em oposição ao pecado e completa dependência de Deus. Esse é o chamado para a vida cristã. Se somos filhos, a consequência é que nós devemos obedecer. E como fruto dessa obediência, desenvolvemos a nossa vida de santidade. Nós estamos meditando, irmãos, nessa noite sobre o chamado à santidade cristã. Vimos, em primeiro lugar, e estamos tentando responder a pergunta, por que nós devemos ser santos? Vimos, em primeiro lugar, que devemos ser santos porque se trata de uma ordem divina, não apenas uma ordem, mas um reflexo do próprio caráter de Deus. E, em segundo lugar, dos versículos 17 a 21, devemos ser santos porque o preço do nosso resgate foi o mais alto possível. Devemos ser santos porque o preço do nosso resgate foi o mais alto possível. Lá no versículo 17, Pedro leva os ouvintes a uma espécie de reflexão. Ele vai dizer o seguinte: e se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais vos legaram. O argumento de Pedro para uma vida de reverência, de santidade, é o próprio caráter de Deus. É como se ele estivesse dizendo, vocês invocam o nome do Senhor, que não faz acepção de pessoas, que julga a cada um conforme as suas obras. Se vocês fazem isso, se comportem com reverência e se comportem com temor. Deus é nosso Pai e merece respeito, merece reverência. A nossa relação com Deus, ela não deve ser de medo, não deve ser uma relação de indiferença, mas de temor e santa reverência. Se somos filhos, tratemos Deus como Pai. Pedro mostra, irmãos, que Deus não faz diferenciação entre pessoas. Ele não favorece a ninguém, porque todos somos carentes igualmente da graça de Deus. Todos estamos no mesmo patamar, marcados e condenados pelo pecado. Pedro, então, aqui parece exortar os crentes. É como se eles dissessem, não achem que porque vocês são crentes, porque vocês são filhos de Deus, que vocês podem viver de qualquer jeito e fazer as coisas de maneira desleixada. Deus nos julgará segundo as nossas obras. É pesado isso que Pedro está dizendo. Se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Se vocês chamam Deus de Pai, vocês precisam temer a Ele. Lembrem-se que o que nós faremos, prestaremos contas daquilo no dia do juízo final. Então façam o melhor que vocês puderem, sejam os melhores crentes que vocês puderem. A vida cristã, ela não pode ser vivida de maneira desleixada. Às vezes a gente acha que porque somos calvinistas e eleitos, uma vez salvo, sempre salvo, não precisa evangelizar, não precisa fazer uma devocional, o Senhor me escolheu, tudo certo.
Vejam que o chamado de Pedro é exatamente o contrário. Ele está dizendo, se vocês amam a Deus, se vocês temem a Deus, façam o melhor que vocês puderem. Sejam exemplo, sejam modelo de crente. Isso é marca de uma vida santificada. E a pergunta aqui é, qual tem sido a qualidade daquilo que nós temos oferecido a Deus? Temos vivido de fato com temor, lembrando que as nossas obras vão ser provadas pelo fogo, que prestaremos conta de como nós agimos, daquilo que nós fazemos, ou esquecemos desse temor e dessa santa reverência e damos a nossa salvação como garantida e por isso não fazemos nenhum tipo de esforço? Quando eu digo esforço, irmãos, não são obras que nos salvam, mas são boas obras em decorrência da fé que nós temos. Sim, nós fomos justificados, sim, iremos ao céu, mas isso não deve ser desculpa para uma vida sem comprometimento. Um dia estaremos diante do grande juiz. E qual vai ser a qualidade daquilo que temos a oferecer? É interessante que Pedro chama o nosso tempo de vida aqui na terra de peregrinação. Ele entendia que a morada dos crentes não era essa terra caída e pecaminosa, mas algo que passaria por uma renovação, por novos céus e nova terra. É por isso que nós devemos viver com temor e com santa reverência. Nós estamos sempre corandel diante de Deus. Essa é a lógica de uma vida em santificação e honra. Essa é a lógica de cingir o entendimento e viver uma vida sóbria. Lá nos versículos 18 e 19, Pedro traz mais peso para o seu argumento. E ele vai dizer o seguinte: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados de uma vida inútil que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Olha o contraste, o peso que ele dá. Vocês não foram resgatados de qualquer forma. Vocês não foram resgatados por dinheiro, por finanças, por ouro, por prata, por qualquer coisa que se obtém nesse mundo. Vocês foram resgatados pelo precioso sangue de Jesus. Irmãos, o preço do nosso resgate é simplesmente muito alto para nós vivermos de qualquer forma. Ouro e prata são utilizados aqui para mostrar que isso não possui nenhum valor para a alma, que são coisas deste mundo e, portanto, não conseguem nos resgatar. O próprio Senhor Jesus, no Sermão do Monte, vai dizer: quem por mais ansioso que esteja, consegue acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Quem consegue viver mais tempo do que aquilo que já foi determinado por Deus? Do mais rico ao mais pobre, todos morrerão. O dinheiro e a prata não vão nos salvar disso. Vistos da eternidade, ouro e prata não servem para absolutamente nada. Pedro, ele chama essas coisas que para nós muitas vezes são preciosas de corruptíveis. A salvação, irmãos, ela não pode ser comprada. Ela não pode ser negociada. Não existem bens materiais que nós podemos utilizar para comprar a nossa salvação. Simão, o mágico, lá no livro de Atos, pensava dessa forma. Ele tentava comprar o dom dos apóstolos para que ele pudesse batizar com igual poder. Talvez nós podemos pensar de uma forma mais moderna e contemporânea quanto às indulgências, que dão origem ali à reforma protestante. Né? Uma moedinha que cai no gasofilácio tira uma alma do purgatório, como se coisas físicas pudessem comprar a nossa salvação. E Pedro está dizendo com todas as letras: vocês não foram resgatados de forma mundana, com ouro, com prata, com dinheiro, mas foi o sangue de Jesus na cruz que nos comprou. Pedro ainda denuncia a forma como os crentes viviam antes de serem alcançados pelo Evangelho. Ele vai dizer: vocês viviam de forma inútil. Essa é a mesma palavra, irmão, para vaidade, lá no livro de Eclesiastes. Aquela ideia de fumaça, neblina, vaidade. É algo que não serve para absolutamente nada. Sem aproveitamento, então é melhor jogar fora. E pior, foi algo herdado dos nossos pais. Por causa de Adão, já nascemos pecadores, já nascemos escravos do pecado. A nossa forma de viver, então, ela é inútil. Percebam a gravidade da situação naquilo que Pedro está dizendo. Já nascemos pecadores. Não tem nenhum recurso humano que nós podemos utilizar para nos salvar.
Não temos nada que possamos fazer para nos livrar, e a forma com que nós vivemos sem Cristo é a mesma coisa que fumaça. A pergunta então é: como escaparemos da ira vindoura? Se a forma como vivemos, se sem Cristo, se os nossos recursos não são suficientes para nos salvar, como escaparemos da ira vindoura? O autor aos Hebreus vai dizer: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Graças a Deus, irmãos, pelo sacrifício do Senhor Jesus, muito maior do que qualquer bem material que nós podemos obter. O argumento de Pedro, lá no versículo 19, para viver com temor ao Senhor e buscar uma vida de santidade, precisamos então, irmãos, ser comprados por esse preço extremamente alto, que foi a morte de Jesus na cruz. Ele foi pago de maneira perfeita. E foi também um resgate muito amplo. Ele alcança a nossa maneira de viver e ele tem efeitos práticos na nossa vida. São efeitos presentes, são efeitos visíveis, ou seja, se fomos resgatados, as nossas vidas precisam demonstrar esse resgate por meio da forma como nós vivemos. Não podemos viver como se ainda fôssemos escravos do pecado. Daí essa chamada santidade. Nossa santidade não foi barata. O preço da nossa regeneração não foi barato. Foi a própria segunda pessoa da Trindade que precisou morrer para que nós estivéssemos aqui. Pedro compara o sacrifício de Jesus com os sacrifícios aqui do Antigo Testamento. Era necessário, na Antiga Aliança, que os animais ofertados sobre o altar fossem puros, sem mácula, sem nenhuma espécie de defeito. Na cruz, irmãos, Jesus Cristo cumpre absolutamente todos esses requisitos. E o melhor de tudo, uma única vez. Não há mais necessidade de sacrifícios repetidos. Cristo, sendo Deus, por meio do seu sacrifício, resgata a todos o que ele quis resgatar. E lá no versículo 20 e 21, para fechar essa ideia dele, Pedro, então, ele vai argumentar: é por meio dele, é por meio de Jesus que vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhes deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Pulei o versículo 20, perdão. E ele falando a respeito de Cristo, desse sacrifício, lá no versículo 20 ele vai dizer: e foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. E aí, por meio de Cristo, temos fé e esperança no versículo 21. Ainda falando sobre o sangue de Jesus, Pedro ensina, irmãos, que nunca houve um plano B e que a morte de Jesus nunca foi um acidente. Nunca houve um plano B e que a morte de Jesus nunca foi um acidente. O sacrifício de Cristo havia sido planejado pelo Conselho da Trindade antes da fundação do mundo. Esse termo conhecido, ele foi conhecido antes da fundação do mundo, que Pedro utiliza aqui, significa algo que foi determinado pelo próprio Deus, algo que foi designado, planejado antes da fundação do mundo. Em outras palavras, irmãos, antes de Gênesis 1, antes de haver luz, houve cruz. Antes que o mundo sequer fosse criado, já estava determinado que Jesus Cristo morreria na cruz. Algo planejado antes da fundação do mundo e executado no tempo apropriado. Como Paulo muito bem vai dizer em Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Cristo vem na plenitude do tempo. Então vejam a soberania, a longanimidade e a paciência e o compromisso de Deus em executar os seus planos. Cristo havia sido escolhido para encarnar e morrer pelos nossos pecados antes do mundo existir. No tempo determinado, ele encarna, nasce de uma virgem, vive por todo esse período aqui na terra e morre pelos nossos pecados na cruz. Nunca foi um plano B Jesus morrer na cruz. Deus não foi pego de surpresa com a crucificação de Jesus. Sempre foi o plano dele. Percebem como o preço do nosso resgate é muito alto? É o mais alto de todos. Pedro então responde a pergunta: por que Deus fez tudo isso? E em que momento esse plano aconteceu? Por que isso acontece? E o versículo 20, ele vai nos dizer: ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Em outras palavras, por amor de vós. Nos lembra muito João 3,16, não lembra não?
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tanto João quanto Pedro estão concordando quanto o plano divino. Portanto, não desprezemos o amor de Deus. E é exatamente por meio de Cristo que nós temos fé em Deus. É exatamente por meio de Cristo que nós temos essa esperança que Ele voltará uma segunda vez. Cremos na ressurreição de Cristo, cremos que Ele voltará e cremos que também ressuscitaremos com Ele. Tudo isso por meio do preço do nosso resgate. Do versículo 18 ao versículo 21, Pedro resumiu a fé cristã, e eu não sei se você reparou. Pedro fala de resgate, de redenção. Pedro fala da manifestação, da revelação de Cristo, e ele também fala de ressurreição. Os 3 R's da vida cristã: resgate, redenção e ressurreição. Todo o evangelho resumido em poucos versículos aqui. Fomos resgatados porque Cristo se revelou e ressuscitou, pagando pelos nossos pecados. É por causa disso que nós devemos responder, irmãos, a esse chamado à santidade. Lembre-se que, em primeiro lugar, o nosso chamado à santidade se trata de uma ordem divina do próprio Deus. E, em segundo lugar, lembre-se que, para vivermos dessa forma, o preço pelo nosso resgate foi o mais alto possível. Mas, diante do que nós vimos aqui nesta noite, o que é que esse texto ainda tem a nos ensinar? Em primeiro lugar, devemos obedecer a Deus, a sua palavra, e não sermos dominados pelos nossos desejos. Como é que nós fazemos isso? Fortalecendo a fé e nossa esperança na volta de Cristo. Em outras palavras, cingindo o entendimento, sendo sóbrios, nos enchendo da palavra de Deus que nos fala a respeito de Cristo e da sua volta. É assim que nos preparamos. Portanto, gastemos mais tempo com as nossas Bíblias, gastemos mais tempo em oração. A gente gasta tempo demais com as coisas do mundo, como séries, redes sociais, e acabamos negligenciando aquilo que verdadeiramente importa. Que nós não sejamos dominados pelos nossos desejos, pois as coisas de Deus precisam ser uma prioridade nas nossas vidas. As coisas de Deus são uma prioridade na sua vida? Segundo lugar, o nosso ideal, o nosso padrão de vida, o nosso padrão de santidade é o próprio Deus. Portanto, sejamos santos, pois Ele é santo. Nós jamais venceremos as nossas tentações confiando, irmãos, na nossa reputação. Às vezes a gente acha que, eu sou filho de ciclano, eu sou filho de beltrano, meu pai é presbítero, eu sou diácono, sou parte da SAF desde não sei quando. E a gente acha que porque a gente tem esses cargos, a gente está acima da tentação. Ou que o cargo na igreja, o tempo de serviço na igreja nos blinda e protege de tentação. Nós não venceremos a tentação desse jeito, porque do maior ao menor todos pecam, todos carecem da graça de Deus. Também não venceremos, irmãos, as nossas tentações se subestimarmos o mundo, achando que nós somos melhores do que o mundo, que somos santos, separados, não é? E o mundo não tem nada a nos oferecer, somos melhores do que ele, então não vamos ser influenciados por ele. Mas, ao mesmo tempo, assistimos séries que contêm nudez, consumimos músicas que possuem palavras de baixo calão e utilizamos as redes sociais para aprender sobre a vida dos outros. Quando menos percebermos, a nudez se torna algo ordinário. As músicas de baixo calão fazem parte do nosso vocabulário e falar da vida do próximo se torna algo coloquial. Fomos dominados pelo mundo porque o subestimamos, achando que ser crente também nos blinda para qualquer tipo de tentação. Cairemos em tentação, irmãos, se não for para buscar a santidade como o nosso Deus é. Cairemos em tentação se abrirmos mão da palavra de Deus, se não buscarmos viver conforme a palavra, se não o obedecemos. O que precisamos, irmãos, é abandonar pecado, ter a mente alerta, cingida. Santidade requer atenção e compromisso. Não pertencemos a esse mundo. Terceiro e último lugar, precisamos ser conscientes de que fomos resgatados por um preço extremamente alto. Não foram bens materiais que nos resgataram, foi o sangue de Jesus. Entender isso precisa nos tornar cristãos mais compromissados, vivendo com reverência ao Senhor em tudo que nós fizemos e dando sempre o nosso melhor, sendo transformados diariamente pelo seu poder. E como é que temos vivido?
Irmãos, o serviço militar, ele dura algumas décadas, e após esse período inicia-se a aposentadoria. Todo aquele treinamento rígido acaba ficando para trás e não tem mais tanta utilidade. Porém, o chamado à santidade cristã é para a vida toda. Uma vez arregimentados pelo nosso general, arregimentados até o fim. Por isso, precisamos sempre nos lembrar que somos chamados para ser santo pelo próprio Deus e que o preço do resgate foi o mais alto possível. Que Deus nos capacite e nos fortaleça.